Uma vez, graça e paz para os irmãos. Amém? Moça, abre. Eu já venho falando a respeito, venho comentando alguma coisa a respeito do que eu vou conversar hoje com os irmãos aqui, mas hoje, propriamente dito, a gente acaba adentrando naquilo que a gente quer falar. Eu coloquei lá no grupo que o tema seria tempo de restauração. Tá? Eu acho que se faz muito jus para o momento que nós estamos passando, a maneira como nós estamos buscando ao Senhor, nós também trabalharmos a respeito desse assunto. Eu vou ler dois textos, eles não são propriamente dito que nós vamos conversar nessa noite, porém, eles são dois textos que ajudam a gente a dar um embasamento, dar um alicerce para a gente pautar naquilo que eu quero falar com vocês. Tá? O primeiro verso está lá em Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel 2, verso 21, diz assim, ó. Só a primeira parte dele. Ele muda as épocas e as estações. Jeremias 29, 11 vai falar assim: porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, dois textos muito conhecidos. E eu gosto muito de Daniel capítulo 2, verso 21, porque fala assim que há um tempo de mudança. Então é o Senhor que muda a época e é o Senhor que muda as estações. Se aplicarmos para a nossa vida, é o Senhor quem está dirigindo o tempo da nossa vida e é chegado um momento que o Senhor, no momento oportuno dele, ele muda a estação, aquele momento que nós possamos estar vivendo e que muitas das vezes podemos não estar gostando daquilo que nós podemos estar passando. Agora, como é maravilhoso, irmãos, nós sabemos e servimos a um Deus que trabalha nessa área de restauração. E nós cremos que nós temos um Deus, nós temos essa certeza que Deus, ele restaura todas as coisas. E quando a gente olha para a nossa vida, olha para a nossa família, para qualquer área da nossa vida, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós precisamos de uma restauração. A igreja, ela precisa de restauração. Então, quando você olha para dentro das Escrituras, em todo momento, você vai enxergar um Deus que está restaurando o seu povo. Um Deus que quer restaurar o seu povo. O porquê que isso acontece? E principalmente a necessidade disso acontecer na nossa vida. Porque nós precisamos experimentar, irmãos, as fases que nós estamos vivendo, nós precisamos experimentar algo novo da parte de Deus. Nós precisamos experimentar um sopro de Deus. Nós precisamos experimentar uma unção nova do Senhor sobre as nossas vidas, em todas as fases da nossa vida. É lógico que a maior restauração já foi feita através do seu Filho Jesus Cristo. Mas durante a nossa caminhada aqui, nós precisamos viver essa restauração continuamente. É um renovo, é a restauração que nós precisamos viver. E que não somente eu, você, possamos viver isso, mas a igreja como um todo, ela precisa viver isso. Isso não parte de mim e você um desejo de uma restauração. Isso parte, é uma iniciativa do próprio Deus sobre as nossas vidas de trazer uma restauração. Deus ama, irmãos, a maneira do jeito que você é, a maneira o jeito que você está hoje, como você veio, como você se achegou aqui hoje. Deus te ama do jeito que você é. Mas o mesmo Deus que te ama desse jeito, ele também não nos quer deixar da maneira que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou falando que há necessidade dessa restauração. E ao longo das Escrituras nós vamos enxergar isso. Nós vamos ver que nós precisamos passar por essas questão de uma restauração devido aos problemas que nos assolam. Problemas na vida, problema familiar, problema conjugal, problema financeiro, problema de saúde. Então todos nós passamos por uma certa intempérie da vida, uma dificuldade na vida, e há necessidade de então se vir uma restauração sobre nós. Agora, por isso que nós precisamos desejar, almejar isso, para quê? Para que isso venha nos fortalecer no Senhor, para que isso venha fazer que as coisas novas que o Senhor tem e quer para nós, venha sobre as nossas vidas, venha nos fortalecer ainda mais. Vamos ver alguns versos a respeito disso, de fortalecimento
ou melhor, do Senhor restaurando a vida do seu povo, a vida daqueles que servem ao Senhor. O Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, vai dizer assim, ó: os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Então é claro que nós vamos ver aqui já, é nítido observarmos aqui uma restauração, uma alegria sendo restaurada devido ao sofrimento que está assolando. Jeremias capítulo 30, o verso 17, Jeremias 30, verso 17, vai dizer assim, ó: eis que farei cicatrizar o teu ferimento, e curarei todas as tuas feridas, garante o Senhor, porque chamaram-te a rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Então ele está falando aqui, ele vai falar assim, que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Fala de uma restauração trazendo uma cura, tanto física quanto emocional. Jeremias 31, verso 25. 31, 25 vai dizer assim: eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças ao enfraquecido. Então o Senhor restaura o ânimo ao abatido, anima aquele que está exausto, cansado, fadigado e dá forças para aqueles que estão fracos. Joel capítulo 2, verso 25. Mais 2 versos apenas. Joel 2, 25. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Então o Senhor restaurará, o Senhor vai restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi retirado. E 1 Pedro, para não ficar só no Antigo Testamento, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória, em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então aqui já fala de uma restauração divina e fala de um fortalecimento novamente. Bom, agora, depois que a gente já abrangeu tudo isso, dando alguns exemplos sobre restauração, e para nós entendermos o que eu quero trabalhar com vocês hoje, levarmos a pensarmos a respeito disso, eu quero trabalhar propriamente dito a ideia de restauração sobre a vida de Jó. Então já venho falando isso há algum tempo. Então sobre a vida de Jó, as áreas que Jó foi afligido, aquilo que aconteceu na sua vida, também acontece em nossas vidas. Nós vamos observar que as fases ou as áreas que Jó sofreu são áreas da nossa vida que nós somos propensos também a passar por dificuldade, se já não passamos ou estamos passando nessa área, mas são áreas que todo ser humano ele está sujeito a passar. Então ninguém está isento aqui de não adentrar numa situação como essa, como Jó adentrou, e não sair dali sem uma perspectiva de um crescimento. É quando nós olhamos para isso e não entendemos o que está passando, mas nós precisamos olhar para Deus e saber que Deus já está vendo lá no futuro o que será da minha vida e o que será que vai acontecer, ou aquilo que Ele espera de mim lá no futuro, e coisa que nós não enxergamos no momento, quando nós estamos diante de uma situação. Tá? Vamos lá então no livro de Jó, capítulo 1, verso 8. Jó, capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó: indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então essas são as características de Jó, que o Senhor conversando com o diabo, falando a respeito de Jó. O que logo nós temos aqui já é um testemunho da vida de Jó,
Não é Jó que está dando testemunho, não é a esposa, não é amigo, não é ninguém. Quem está dando testemunho sobre a vida de Jó é o próprio Deus. O próprio Deus vai falar para ele assim, ó, vai falar dele, que ele é homem íntegro, reto, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. E se você vai lendo o livro de Jó, você vai ver que Jó, ele fazia sacrifícios em prol dos seus filhos, porque eles estavam fazendo festa, não sabia se eles haviam cometido um pecado, então Jó fazia sacrifício. Jó, podemos, ao grosso modo, dizer, ele é um bom marido, ele é um bom pai e ele é um bom patrão. Basicamente, essas três características você já observa na vida de Jó. Mas qual é a primeira área, então, de Jó que já é atacada, e todos nós um dia já fomos atacados, se não estamos sendo atacados ou seremos atacados? A primeira área que foi atacada de Jó foi a sua espiritualidade. Então você já vai começar observando aí lá no verso 9 de Jó, capítulo 1, verso 9, a parte B e o 10, olha o que o diabo vai falar para Deus. Se você vê, Deus dá o testemunho dele e agora o diabo vai falar assim, ó, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? O diabo está falando para Deus. Será que Jó ele não teme ao Senhor? É com o desejo de ter alguma coisa ou de receber algo do Senhor em troca, por isso que ele te serve dessa maneira? Não é com segundas intenções que ele está te buscando? Aí ele vai continuar. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha o que o diabo está dizendo para Deus. É lógico que ele é fiel ao Senhor. O Senhor tem o abençoado de uma maneira extraordinária. O Senhor está dando bens, o Senhor deu família, o Senhor deu casamento, o Senhor deu tudo para ele. E se não bastasse o Senhor dar tudo para ele, o Senhor ainda cerca aquilo que o Senhor deu. O Senhor está o protegendo de tudo. Como que ele vai te negar dessa maneira? Essa é basicamente o que nós estamos encontrando. Então Satanás, ele prova aqui o relacionamento de Jó para com Deus e de Deus para com Jó, tentando esfriar esse relacionamento. Porque qual que é o objetivo aqui de Satanás fazendo isso na vida de Jó? Ele quer, de uma certa maneira, levar Jó a blasfemar contra Deus, a pecar contra Deus. Deixa eu tocar para ver se ele não vai falar mal do Senhor. Deixa eu fazer isso, se ele não vai pecar contra o Senhor. Então, quando é tocado algo em nós, isso quer dizer que provavelmente não vai acontecer, ou para alguns acontece, de blasfemar contra Deus. Parece que Deus deixou isso acontecer, tirou tudo de você e agora Deus é culpado. Então é isso que ele está trabalhando aqui na vida de Jó. Vamos levar Jó a blasfemar Deus se algo acontecer com isso. Agora, uma pergunta e já respondo para você. Vocês sabiam que o diabo gosta de crente que vai na igreja? Ele gosta. Por incrível que pareça, o diabo gosta. Mas é qual o tipo de crente que ele gosta que vai para a igreja? É um crente que perdeu o fervor. É um crente que já não quer mais ter vida de oração. É um crente que não tem mais o desejo pela leitura da palavra. É um crente que não louva mais. É um crente frio. Perdeu o desejo do Senhor, da vontade de buscar ao Senhor, de estar aos pés ao Senhor, porque isso para ele já é dele, já pertence a ele, perdeu aquela alegria, o prazer de estar aqui cultuando ao Senhor. E isso para ele é fantástico, porque você olha essa pessoa e ela cada vez mais ela está se esfriando, deixando-se levar pelas situações, perdeu a força, a alegria, o brilho, o desejo de buscar ao Senhor. E quando nós entramos num estágio desse, irmãos, vai ficando cada vez mais difícil. Nós retornamos, não falei que é impossível, mas nós vamos sendo minados, as nossas forças, e tudo o que acontece, nós começamos a quê? A falar que Deus é culpado daquilo que eu estou passando. Ou melhor, Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está ouvindo a minha oração, por que o Senhor não está fazendo isso, por que o Senhor não age, qual que é a demora do Senhor fazer isso por mim e agir em meu favor? Tantos anos eu te servi, tanto tempo eu fui fiel ao Senhor. Começam os questionamentos, duvidando do Senhor e blasfemando contra o Senhor aí, querendo
questionar o Senhor por aquilo que está fazendo. Agora, tanto aquele que está cansado e tanto aquele, de uma certa maneira, ele já acha que já chegou no auge de todo o conhecimento de Deus, tanto esse que está cansado, abatido, enfraquecido, tanto esse que já acha que não precisa mais buscar ao Senhor, esse também tem que ter um baita de um cuidado, porque se ele chegou, ele entende que ele já tem um nível extraordinário de Deus, não precisa mais ser ensinado, o próximo passo dessa pessoa é o apodrecimento. Falta humildade, é orgulho no coração em querer buscar a presença do Senhor, de conhecer mais ao Senhor. Então, tanto o cansado, o abatido, aquele que está afligido, tanto esse que já buscou o Senhor de certa maneira, já tem um certo conhecimento, ambos precisam de uma restauração do Senhor. Ambos precisam buscar ao Senhor. Porque quando nós fechamos o nosso coração, irmãos, nós deixamos de aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós vamos ver que o diabo lutou para esfriar esse relacionamento. O porquê que isso acontece é claro, é nítido, nós percebemos isso, porque ele quer esfriar a espiritualidade. Ele quer, dentro de mim e você, há algo da parte de Deus que o próprio Deus colocou, Eclesiastes 3:11, colocou dentro de nós o desejo por algo espiritual, o desejo pela eternidade. Então a minha alma e a sua alma, ela anseia aquelas coisas que são espirituais. Olha o que Eclesiastes 3:11 vai falar. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela a eternidade. Então o que ele quer fazer é esfriar o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa busca pelas coisas que são eternas, pelas aquelas coisas que pertencem ao Senhor, aquelas coisas que são do céu, de nós buscarmos mais a intimidade, o prazer de estar no Senhor. Aí eu te pergunto, e quantas vezes nessa situação de uma espiritualidade fria, de um caminhar já não tão mais prazeroso na presença do Senhor, e nós ainda buscamos ao Senhor, e aquela sensação, e provavelmente Jó deve ter tido essa sensação também, que Deus não nos ouve. Porque você está vendo aqui Deus falando em 1:8 e Deus para. Deus não fala mais. Depois vai falar só lá na frente, novamente, volta o assunto, o próprio Deus falando novamente. Então nós temos aquela sensação que Deus nos ouve. Nós estamos, daqui 2 semanas, as madrugadas, vai dar um mês, um ano, melhor dizendo, buscando pelas madrugadas. Todas as terças-feiras estamos aqui orando. E quantas terças ou quantos sábados que nós temos buscando e nós temos a sensação que Deus não está ouvindo. Fizemos um estudo sobre jejum, aí você fala assim, eu estava jejuando, eu estava orando, mas mesmo assim os céus estão cerrados, os céus não se fendem, não se abrem para a minha oração. E aí alguns vai para outras igrejas, fazem campanha, ou até mesmo aqui, um culto desse de quinta-feira, onde nós falamos, chamamos, damos o nome de sobrenatural através da palavra, e você vem querendo ver no sobrenatural, mas o céu continua fechado. Essa é a sensação que nós vamos ter, porque a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, ele foi atingido, ou está sendo minado. Agora, a ideia, o propósito de tudo isso, é nós não deixarmos o inimigo atingir isso. Não deixarmos que a adversidade abale o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus, mas que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser restaurados a todo momento através do Senhor, através da sua palavra, através de cântico, através de oração. Nós precisamos constantemente buscar essa restauração do Senhor. Então nós vamos ver que a primeira área que ele ataca na vida de Jó é a espiritualidade. Segunda área que ele vai atacar na vida de Jó é as finanças de Jó. Área muito importante na vida de qualquer ser humano é as finanças. Ela é importante. Nós não devemos ser materialista, mas que essa área ela é muito importante e ela é fundamental, ela é. Podemos ter 2 problemas, até 3. 3 problemas. O muito, que pode gerar um problema, até brigas de família, o pouco por você não ter, ou a má administração daquilo que você tem. Gera problemas terríveis dentro do ambiente familiar. Se você não passou por um problema desse, ou se você passa um problema desse, você há de confirmar comigo que
Quando nós somos tocados, como nós somos trabalhados nessa área, isso nos abala. A finança abala qualquer ser humano. É você entender que a hora que chega uma conta para pagar, você não tem o dinheiro. Ou está prestes de chegar algo e você não tem. Ou é você precisar comprar algo e não ter algo para comprar. Eu não estou falando nem de coisas supérfluas, mas coisas que são necessidade básicas de um ser humano. Se isso afeta a minha e a sua vida, é atingido, abala qualquer pessoa. Olha o que o texto vai dizer. Jó capítulo 1, versos 14 e 15. O mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Jó, da noite para o dia, está falido. A Bíblia relata que ele é o homem mais rico do Oriente. E da noite para o dia, Jó se vê falido, perde tudo. É aquele momento onde eu e você não temos condições mais nenhuma. É aquele momento onde eu e você, muitas vezes, temos alguns podem ter aquele cartão de crédito. Aí você vai usar o cartão de crédito, não tem mais limite. Aí você vai no banco achando que tem uma certa quantia de dinheiro, você coloca, digita o valor, aí aparece na telinha, saldo insuficiente. É você ir no mercado, muitas das vezes, para fazer uma compra, e você vai lá com o dinheiro contadinho. Aí você começa a pegar as coisas, a hora que você olha, você fala assim, vou precisar digitar na calculadora para ver se isso vai passar. Aí você entende que não... E você entende que tem que tirar do carrinho, senão não fecha a conta. É matemática pura, irmãos. Se é R$30, tem que ser R$30. Você não pode passar nem em questão de 1 centavo. O caixa não aceita. Agora ele pode te dever 1 centavo, 5 centavos. Mas você vai ter que ser obrigado a tirar um item para ficar lá. Então abala qualquer ser humano essa área. E Jó se vê dessa maneira, falido. Então o diabo atacou a vida de Jó, e agora Jó está sendo provado nas finanças. Então a sua espiritualidade já foi abalada, e agora o lado financeiro dele também é abalada. Qualquer ser humano, irmãos, treme nessa área, abala nessa área. Mas o diabo, ele não para, ele continua avançando na vida de Jó. A terceira área que Jó é atacado vai ser os filhos. Então você vai ver, primeira prova, espiritualidade. A segunda foi as finanças e a terceira agora é os filhos. Filhos são bênçãos, herança do Senhor, são maravilhosos. E olha o que acontece, verso 19, capítulo 1. De repente, veio um vento forte, veio um forte vento do deserto. Atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens. E todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Jó, num único dia, perdeu quantos filhos? 10 filhos ele perdeu. Num único dia. A Beni pode falar a respeito disso. Não sei se outros irmãos perderam. A gente até estava esses dias conversando a respeito disso. Imagina, eu não consigo imaginar essa dor aqui. Mas só do fato do meu filho muitas vezes ficar doente, dele se machucar, eu já sinto. Agora imagina Jó perdendo 10 filhos num único dia. Imagina Jó vindo aqui na igreja Manancial e colocando 10 caixões, um do lado do outro, para sepultar os seus filhos. Você consegue imaginar o tamanho dessa perda? Um cara que já espiritualmente foi já trabalhado a respeito da vida dele. As finanças já foi tocado. E agora tem que enterrar 10 filhos no mesmo dia. Imagina a dor que esse pai está sentindo. Olha o que vai dizer no verso 20. Quando isso acontece. Ao ouvir tudo isso,
Jó se levantou, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. O raspar a cabeça aqui quer dizer assim: a minha glória foi-se embora, acabou a minha alegria. Logo em seguida ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Algumas versões vai falar que ele ficou sobre as cinzas. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ele ficou sobre as cinzas, clamando sobre isso. Aonde que são essas cinzas? É a mesma casa que desabou quando ele perdeu seus filhos. Então ele vai chorar lá nas cinzas da casa da onde tudo isso ocorreu. Pergunto: como está a nossa vida diante disso? E em momento nenhum Jó questiona Deus. Em nenhum momento nenhum até aqui você vê Jó questionando, falando, blasfemando contra Deus. Começar a falar com seus amigos, mas até então ele está aceitando e sabe quem o criou, quem está levando os seus filhos embora. Agora, qual é a área da minha e da sua vida? Até aqui, espiritualidade, finanças, filhos que estão sendo atacados. Muitas vezes o filho não está morto, mas espiritualmente pode estar morto. Filhos que não querem mais estar na presença do Senhor, filhos que não querem buscar mais o Senhor, mas a referência de tudo isso sou eu e você, porque o texto diz claro que Jó continuamente, ele fazia ofertas pelos seus filhos. Então seus filhos sabiam quem era o seu pai, sabiam como ele buscava a Deus, sabia como ele era temeroso a Deus. Mas não pense que o diabo ainda parou por aqui. Ele vai atacar mais uma vez a vida de Jó, e a quarta área que ele vai atacar Jó é na sua saúde. Então foi na espiritualidade, foi nas finanças, foi nos filhos e agora então na sua saúde. Capítulo 2, verso 7. Vai dizer assim: saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó é atacado, irmãos, mais uma vez, espiritualidade, perde tudo, está falido, vê os seus filhos morrerem e agora a sua saúde está abalada. Ele está doente, ele está enfermo. Jó tem infecção terrível, ele vai ter dor, ele vai ter mau hálito, pele necrosada, e a Bíblia vai dizer que ele vai, verso 8, vai lá depois, João, verso 8, 2:8, vai falar que ele se assenta e começa a raspar as suas feridas com o caco da telha. Está escrito na sua Bíblia. Então Jó lançou, se já tiver aqui, então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando as suas feridas, sentado sobre as cinzas. Essas cinzas é da sua casa. E ele está lá raspando para tirar aquele pus que está na sua pele. Imagina a dor que ele está sentindo, a angústia que ele está sentindo. E a Bíblia está falando que é da sola dos pés à ponta da cabeça ele se vê enfermo. E ele se raspando agora com tudo isso. Uma saúde, ela é vital também na vida do ser humano. Porque sem saúde, você, por exemplo, não trabalha. Por exemplo, quando eu tenho a minha hérnia ataca, eu pego o dia de atestado. Então, sem saúde, nós não fazemos nada. E o que é pior, nós ficamos à mercê daquilo que é a nossa enfermidade. Ficamos praticamente dependentes, reféns daquela falta de saúde. Então, a saúde, ela é vital na vida do ser humano. Então, nós precisamos cada vez mais também buscarmos ao Senhor para que Ele também nos restaure nessa área de saúde. A quinta área que Jó é atacado, ou ele é aprovado. Então foi na espiritualidade, foi nas finanças, foi com os filhos, na saúde e agora o seu casamento. 2:9. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a seu Deus e morre. Agora a gente para analisar e fala assim, essa mulher aqui ela não foi sábia ao dizer isso. Imagina essa mulher também, que perdeu os 10 filhos. A dor que ela também está passando. Primeiro, ela vê o seu marido cada vez mais sendo atacado espiritualmente, se esfriando. Vamos assim dizer. Vê os seus filhos morrerem. Está pobre.
E agora o marido está com a saúde ruim, péssima. E agora o seu casamento está sendo abalado. Então nós precisamos olhar para essa mulher que ela também está sofrendo. Agora, o que levou ela a falar dessa maneira? Precisamos pensar nisso. Imagine, a Bíblia deixa bem claro, nós já falamos sobre isso. O Jó era o homem mais rico do Oriente. Pergunto? A Bíblia não fala nada aqui. Mas se já menciona que ele é o homem mais rico, entendo eu que em nenhum momento da sua vida essa mulher passou por dificuldade. Ela tinha de tudo. Os melhores empregados, uma melhor casa, podia comprar as coisas do bom e do melhor, nada faltava. Então ela sabia viver na bonança. Mas agora, quando chegou o momento da dificuldade, ela não soube lidar com isso. A hora que chegou a perda na sua vida, ela não soube lidar com isso. E uma coisa que nós precisamos aprender rápido, são duas coisas que na terra é atacada, que foi criada por Deus, foi instituído por Deus, Deus criou e colocou, e constantemente o diabo se levanta e ataca. É a igreja e é a família. Você pode observar, constantemente surge alguma coisa, querendo atacar a igreja e querendo derrubar a família. São duas instituições criadas por Deus, que todo momento ela recebe um ataque do inimigo. Então é uma área, irmãos, que o inimigo se levanta com grande fúria para atacar. E nós precisamos cada vez mais também, então, restaurar casamento, restaurar famílias, restaurar filhos. Porque é tão importante isso. E a falta disso para uma sociedade é terrível também. Uma igreja te dá respaldo, ela te apoia, ela caminha junto, ela ora com você, ela quer estar próximo de você. E família é a família. Tanto família espiritual como a sua família secular. Como eu queria cada vez mais que os meus parentes estivessem mais próximos, mas cada vez mais o inimigo também tem se levantado para que isso não aconteça. Mas é fato, nós precisamos de restauração. E o nosso Jesus já veio e está em nosso meio, trazendo a restauração, trazendo o renovo, trazendo uma cura. Ele então vai se levantar e vai ver cada vez mais que ele está sendo atacado. Vendo que cada vez mais áreas da sua vida está sendo minada, cada vez mais está ficando mais, vamos dizer, fraco. Cada vez mais as áreas importantes da sua vida estão sendo cada vez mais trabalhadas, tentando ser dilacerado, arrancado da sua vida. E se isso já não fosse o suficiente, chegar até o seu casamento, falir, o inimigo também ataca mais uma vez a vida de Jó. Ele vai atacar agora na sexta área, que são as suas amizades. O inimigo ataca então o relacionamento de Jó com seus amigos, ou dos seus amigos para com Jó. Jó, capítulo 2, verso 12 e 13. Vai dizer assim: eles o avistaram à distância, os amigos o avistaram. Contudo, mal puderam reconhecer e romperam em lamentação e profundo choro. Ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou o seu manto e lançou terra sobre a sua própria cabeça. E ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontrava forças para dizer nada. Então os seus amigos ficaram sabendo da luta que Jó estava passando. Já chegaram até o estágio que a sua família, o seu casamento já estava indo por água abaixo. E eles então vão à ajuda de Jó. E eles falam que ao ver Jó de longe, já não reconheceram Jó. De certo, Jó era um cara alegre. Jó era um cara bem vestido. Jó era um cara, dá a entender que ele era de boa pinta. Não vou falar que ele é bonito, porque o texto não vai falar isso. Para algumas pessoas o texto diz. Mas eles não vão reconhecer Jó. Tamanho é a sua vida e como ela está. Imagina a enfermidade sobre a sua vida, as pessoas olhando e falam assim: eu não conheço esse cara, quem que é ele? De longe já não reconheceram. Imagina o cheiro dele, a ponto deles chegarem perto de Jó e falar assim: não vai falar nada, eles vão ficar quietos. 7 dias seguidos, eles chegam diante de Jó e param. Só apenas vão se lamentar, porque eles não sabem o que vão dizer para Jó. Agora fica um ensino para nós. As amizades que nós temos. Porque se eu e você, como amigos de uma pessoa, não temos palavras boas que edificam a vida da pessoa, o melhor
seria que nós ficássemos quietos. Se nós não temos palavras que venham trazer vida, alegria, força para a vida da pessoa, então não fala nada, então fica quieto, vai orar somente pela pessoa, porque o melhor era se eles estivessem quietos aqui e não tivessem falado mais nada, porque agora eles vão começar a falar a respeito de Jó. E quando eles vão começar a falar de Jó, eles vão acusar Jó de um monte de coisa. Vai falar que Jó é ladrão, que ele roubou os pobres, vai chamar Jó de louco, vai falar que Jó pecou, que Jó tinha pecado já desde a infância dele, e por isso que Deus agora estava punindo ele, era um homem amaldiçoado. Olha as palavras que eles vão dizer para Jó. Então, se eu não tenho palavras que venham edificar, que venham trazer alegria, conforto da vida da pessoa, então que eu fique quieto. Se eu não consigo enxergar isso numa vida da pessoa, irmãos, é melhor eu não fazer isso. Olha que o capítulo 11, verso 3 vai falar a respeito disso. Porventura, tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te passe uma decompostura? É isso que eles vão falar a respeito de Jó. Jó, você é um pecador de coração endurecido. Se arrepende, Jó. É isso que eles estão falando para Jó. Vai dizer que ele é rebelde, mas não termina por aí, irmãos. Se não bastasse os seus amigos, a última área da vida de Jó que é atacada são as suas emoções. Então você tem lá a espiritualidade, você tem as suas finanças, então espiritualmente já está abalado, quebrado, sem filho. Qual que é o 4? A saúde. 5º, o casamento. 6º, as amizades. 6 áreas ele está vulnerável. E agora as suas emoções. Se as nossas emoções não estiverem bem firmadas ou alicerçadas, irmãos, qualquer área dessa que eu entro sendo atacado já vai ser abalado. Porque as minhas emoções já estão abaladas. Eu já emocionalmente já estou fraco. Olha que o verso 3, capítulo 3, verso 11 vai falar sobre isso. Ora, por que não me... Jó falando. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? A partir daqui, nós já vemos um Jó abatido. Agora ele começou a falar. A partir daqui nós vemos um Jó já cansado. A partir daqui nós vamos ver um Jó desanimado. A partir daqui nós vemos ele com as suas emoções abaladas e ele já num processo de depressão. Porque ele está pedindo a morte aqui. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Olha o que ele vai falar no verso 12. Capítulo 3, verso 12. Por que fui acolhido em seu colo? Por que me deu os seios e me alimentou? Porquanto, se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Jó está pedindo a morte. Ele está falando, por que fui acolhido no seu colo? Por que me deu os seus seios e me alimentou? Jó está falando assim, ó, que os seios da minha mãe estivessem secos, se não tivesse leite para me alimentar, porque ali eu estaria morto e não estaria passando por isso que eu estou passando agora. Então Jó estava clamando pela sua morte. O verso 21 do capítulo 3 vai falar assim, que desejam a morte, sem que ela venham, e cavam a sua procura, mais do que em busca dos tesouros ocultos. Ele está correndo atrás da morte, mas ele não a encontra a morte. Ele entendeu que ali, se ele colocasse isso, era o fim de todas as coisas. Ele ia encontrar um descanso, ele ia ter paz de espírito, paz na alma dele. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que eu falei, Deus está antevendo tudo aquilo que nós estamos passando agora, para que lá na frente, eu e você, possamos dar graças ao Senhor e estemos sendo fortalecidos nessa caminhada para aquilo que Ele está nos propondo. Então as suas emoções, elas foram abaladas. Então se elas não estiverem boas, o resto da minha e da sua vida, você pode ter certeza que também não vai estar bom. Essa é uma área, irmãos, que causa muito sofrimento, ou tem causado muito sofrimento hoje em nossos dias. É síndrome para tudo quanto é lado que você vai ver. Você vai ver síndrome do pânico, pessoas cada vez mais depressivas, bipolaridade, depressão, crianças tomando remédio para ansiedade. Todo mundo aqui já é mais velho, com exceção de alguns. A pergunta que todo líder faz, na nossa época tinha crise de ansiedade? Tinha.
Você tinha crise de ansiedade para você sair para brincar na rua. Mãe, deixa eu ir, que não sei o que e tal, e você não voltava. Mas esse tipo de ansiedade nós não tínhamos. As crianças estão cada vez mais tendo que tomar remédio para controlar a sua ansiedade. Olha o nível emocional abalado que estão. Como que os nossos filhos estão crescendo, irmãos. Filhos cada vez mais ansiosos, não têm mais paciência, não querem buscar mais ao Senhor, ou não vão buscar mais ao Senhor, porque não sabem esperar no tempo do Senhor a resposta de Deus. Querem para o imediato, rápido, tem que acontecer. Ou eu, pai, na minha família também posso estar passando isso. Deus, eu preciso. E querendo algo rápido da parte do Senhor. Não estou ensinando a buscar, a se alicerçar, a se firmar cada vez mais no Senhor. Agora, pergunto para você, de olho nessas 7 áreas que você viu de Jó, se nós passássemos aqui, andássemos aqui no Monte Castelo, e Jó estivesse na esquina, e você visse Jó dessa maneira, imagine você como um dos amigos olhando Jó na esquina, e você não reconhecendo, chegamos até Jó, a pergunta que eu faço é, Jó tem jeito? Você falaria que Jó tem jeito nessas 7 áreas que ele está? Para mim não tem jeito. Para Jó, ia ser um dos 3 amigos dele aqui. Não tem jeito para a vida de Jó. Esse cara está falido, esse cara está quebrado, acabou tudo sobre a sua vida. Não tem dinheiro, espiritualmente já está cada vez mais frio, não tem dinheiro, seus filhos foram embora, sua saúde já está precária, perdeu o casamento praticamente. Agora as suas amizades não são mais os amigos que nós pensávamos que era, e emocionalmente ele está abalado. Ele está desejando a sua própria morte. Então nós vemos que ele vai falar assim, não tem mais como. Assim como Jó foi provado nessas áreas, nós também somos provados. Nós enfrentamos todos os dias uma guerra, nós estamos lutando todo dia. Agora, essas lutas, essas provas que nós estamos passando, novamente eu repito, é apenas uma antecipação daquilo que Deus está fazendo ou fará no nosso futuro para nós. Agora, a maneira como eu e você lidamos com os desafios que são colocados na nossa vida, precisamos olhar para a vida de Jó e entender que estamos passando por isso e qual o propósito disso? É que o Senhor está nos forjando para que nós possamos viver cada vez mais melhores épocas da nossa vida. Para que o Senhor venha mudar as estações da nossa vida, aprender com a lição do momento, aprender com a dificuldade do momento, com a luta do momento, para que Ele venha me fortalecer, para que Ele venha me forjar, para que Ele venha me alicerçar cada vez mais. Não venhamos a desanimar, irmãos. A Bíblia nos chama a todo momento. Você pode olhar nas Escrituras. A Bíblia não fica falando para a gente andar de cabisbaixo. A Bíblia fala que nós temos um espírito de ousadia. A Bíblia chama os seus servos para guerrear. Constantemente o povo de Deus está em guerra, mas nós sabemos quem está guerreando pelo teu povo. Então não é momento de nós abaixarmos a guarda, é momento de nós estarmos cada vez mais lutando em prol do reino do Senhor, em prol da nossa casa, em prol da nossa família. Quando você lê o livro de Esdras e Neemias, principalmente o livro de Neemias, você vai ver que Neemias coloca guarda sobre os muros enquanto está em construção. E também, de frente da sua casa, de cada pessoa que está lá, também tem uma pessoa que está vigilante, também está de vigia. Então não é momento de nós baixarmos a guarda, é momento de nós continuarmos reconstruindo aquilo que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas. O Senhor está querendo reedificar, o Senhor está querendo transformar, renovar a nossa vida e a vida dessa igreja. Agora, toda a reconstrução, toda a restauração de Deus, ela não vem diretamente, Deus pode fazer isso. Mas primeiro a restauração ela passa pela casa do Senhor, passa pelas pessoas que servem ao Senhor, para que depois isso se expanda de uma maneira geral, irmãos. Então o Senhor está nos chamando para viver algo extraordinário dele, mas antes disso, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser curados para que possamos viver o extraordinário do Senhor. Agora, entre o final e o começo da vida de Jó, o começo de Jó e o final, muitos desafios ocorreram. 7 que nós mencionamos aqui. E agora, o que levou ele a sair vitorioso de todos esses desafios e viver o extraordinário de Deus? Nós sabemos, irmãos, e aprendemos com Jó, a maneira de enfrentar, a maneira de lutar. O que nós podemos aprender com ele? Entenda, em primeiro momento, que Deus jamais perde o controle. Ainda que
na situação que eu estou vivendo, eu possa ter perdido o controle, ainda que a dificuldade está muito grande, eu não consigo resolver. Você observou que lá no capítulo 1, verso 8, Deus começa a falar, dando o testemunho de Jó. Deus só vai voltar a falar a partir do capítulo 37. Deus está em silêncio a todo momento na conversa com Jó, na conversa de Jó e seus amigos. Eu fico imaginando, nesse momento, Jó agora no capítulo 37, Jó chega para Deus e fala assim, Deus, não dá mais. Olha o que está acontecendo comigo. Ou o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Sempre fui fiel ao Senhor. Sempre obedeci ao Senhor, sempre fui justo. Não ultrapassei ninguém, não fiz nada de errado, amei o Senhor, temi o Senhor a todo momento. Agora, Deus, não dá mais. Eu não aguento mais, Deus. Cadê o Senhor, Deus? 37 e 38 você vê isso. Jó começando a questionar. E sabe o que Deus vai falar para Jó? Deus não vai falar nada para Jó. Deus vai fazer 70 perguntas para Jó. E aqui eu acho que Jó ficou mais com medo do que os problemas que ele estava passando. Ficou mais com tremor, com temor do próprio Deus, que Deus vai falar para ele assim, Jó, olha para o céu, Jó, olha as estrelas. Quem que colocou cada uma dessas estrelas nos seus devidos lugares? Jó, quem criou os animais? Jó, quem que criou o mar, a areia e o limiar para o mar? Quem criou, Jó? Deus começa a questionar, ou melhor, perguntar para Jó quem que era isso, quem que fez isso. O que Deus está fazendo para mim e para você é, você pode estar descabelado, batendo cabeça para tudo quanto é lado, não sabe como resolver, mas eu não perdi o controle. Inclusive, Jó, inclusive Manancial, eu não perdi o controle da sua vida. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle sobre todas as coisas. Nós não podemos ficar apavorados. Se nós saímos do controle, nós temos que correr aos pés do Senhor. Escute, aquele que se assenta no alto sublime trono, ele também não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle de nada. De nada, de nada, de nada. Ainda que esse país, irmãos, esteja com várias dificuldades se passando neste momento, Deus está no controle. Ainda que venham especulações do que pode acontecer que não são muito boas, Deus ainda está no controle. Irmãos, existe um momento e não temos como nós voltarmos e apagarmos. A história vai mostrando, a Bíblia vai revelando que quando vai chegando a volta do Filho de Deus, as coisas vão ficando mais difíceis sim. Agora, eu não posso mais parar entendendo isso, eu ficar retrocedendo ou eu não querer deixar Deus trabalhar. Uma prova disso, irmãos, se a espiritualidade ela foi afetada, a primeira área minha da sua vida que é afetada é a nossa vida de oração. Irmãos, Marcelo falando. Marcelo sabe que tem que orar. Aí o Marcelo fala para o Marcelo assim, Marcelo, levanta, você tem que orar, Marcelo. Marcelo, acorda, você tem que orar. Acorda, Marcelo. Levanta, dobra o joelho, ora. Ao mesmo tempo que o Marcelo fala isso para o Marcelo que está dormindo, o olho também fala, não, Marcelo, fica aí, está gostoso, fica o olho fechado, está mais gostoso, está quentinho, está gostoso. Irmãos, não há momento para a gente parar isso. Há momento sim de nós buscarmos cada vez mais ao Senhor, aquecermos mais a nossa vida espiritual e buscarmos mais a restauração de Deus sobre as nossas vidas. É buscarmos mais o Senhor através da Tua Palavra para que Ele se revele cada vez mais para nós. Se nós não fizermos isso, a hora que bater o gongo, vamos olhar para a igreja Manancial e falar assim, pode diminuir. Em vez de ser 3 fileiras de cadeira, pode deixar só uma. Quantos crentes ficarão dentro da Manancial? Vai ser difícil, irmãos. E só vai permanecer aqueles que estiverem junto, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor. É a mesma coisa falar assim, Marcelo, você vai ser preso. Amém. Vou ser preso. Vamos dar fim nos seus filhos. Amém. Pede permissão para Deus, que antes de ser os meus filhos, eles são filhos de Deus. Se Deus assim permitir, você faça. Precisamos chegar no nível, irmãos, sairmos da zona de conforto e chegarmos no nível totalmente que nós já vivemos hoje. Se nós quisermos viver cada vez mais o extraordinário de Deus, precisamos viver dessa maneira. Aonde nós estivermos,
Seja na escola, seja no trabalho, seja no empreendimento, aonde nós estivermos, irmãos, precisamos ter vidas de oração, para que essa vida de oração, de uma certa maneira, ela gere impacto na vida da outra pessoa, sem mesmo você falar, sem mesmo você orar, sem dizer nada, já gera um impacto na vida da pessoa. Eu não sei se todos estavam aqui, mas eu vou comentar novamente. Alguns eu sei que não estavam aqui. Segunda-feira passada, se eu não me engano, eu já estava com uma dificuldade para acordar de madrugada para orar. Aí virou final de semana, segunda-feira, não, vamos orar. Bum, comecei a orar. De novo pela madrugada. Tinha ficado acho que 3 dias seguidos sem conseguir acordar. E aí na segunda-feira comecei a orar, fui trabalhar. Quando chegou na quarta-feira, isso mesmo, foi véspera do feriado. Na quarta-feira, uma moça que trabalha com a gente lá na parte de limpeza, ela falou assim, ela veio toda agitada, Marcelo, eu preciso falar com você, tá algo aqui dentro de mim, eu preciso falar isso. Eu falei, fala, o que está acontecendo? Aí ela chegou, ela tem idade para ser minha mãe, eu abracei ela assim, bom dia, tal, não sei o que, Pai do Senhor. E aí ela pegou e falou assim, na segunda-feira, eu falei assim, Deus, não dá mais, eu preciso resolver isso, assim não dá para ficar. E ela desesperada, ela falou assim, que eu passei um determinado momento, eu olhei para ela, eu dei um sorriso para ela. E a hora que eu dei aquele sorriso para ela, ela falou como se algo saísse dela, assim, o peso, aquela angústia, algo que estava atrapalhando ela. E ela foi para o tanque, lavar o paninho dela, ela falando toda alegre ali e tal, sem saber aquilo que estava acontecendo. E ela foi para a sala do nosso gerente. E aí o gerente falou assim, ô fulana, eu posso te dar um abraço? Ela falou, pode. Mas por quê? Porque quando eu te vejo, você me traz paz. Olha, irmãos, o que Deus está fazendo. Sem a gente saber, Deus toca na vida da pessoa, crente. E sem nós sabermos, Deus está tocando a vida dela para um não crente. Mas é Deus trazendo e se movendo no nosso meio. Por isso que nós precisamos nos comprometermos cada vez mais com o Senhor, não esperando vir algo da parte dele. Isso é natural, vai acontecer. Mas que nós precisamos cada vez mais, então, dobrarmos os nossos joelhos, sairmos dessa zona de conforto que possamos estar e buscarmos cada vez mais ao Senhor. Então não tema, o Senhor está no controle de todas as coisas. Segundo, reconheça que nós precisamos aprender mais de Deus. Jó vai falar isso, 42:5 ele vai falar, de fato meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Jó, antes de tudo isso, ele tinha apenas um conhecimento parcial a respeito de Deus. E agora ele vai entender que tudo isso que ele falou no 37, quando ele questiona Deus, ele entendeu que o seu falar foi precipitado a respeito de Deus. E agora ele realmente entende quem é Deus e ele está vendo quem é o Deus que ele serve. Agora, ele realmente passa a conhecer Deus. E será que nós estamos conhecendo Deus? Se Jó entendeu, em 1:8, Deus dá um baita testemunho dele. E se ele entendeu que ele precisava conhecer mais de Deus, pergunto, será que eu e você também não precisamos aprender ou querer conhecer mais a respeito de Deus? Jó entendeu que ele precisava. Então não se contente, que nós não venhamos nos contentar com aquilo que nós já sabemos de Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais Deus. E Jó nos ensina a crescer mais. As provas que Jó passou e a que nós estamos passando nos ensina a crescer em Deus. Que Deus está nos forjando para crescer ainda mais. Se Jó precisou fazer isso, Jesus fez isso. Lucas 2:52 vai falar que sim, Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça na presença de Deus e das pessoas. Então, se Jesus crescia nessas áreas, nós também precisamos crescer a respeito disso. Então a prova é um crescimento para a nossa vida, para a nossa família, para casamento, para a vida da igreja. Então não feche o coração, mas esteja um coração aberto e ensinável a aprender as coisas mais de Deus. E por último, que Jó nos ensina, é nunca deixe de orar e perdoar as pessoas da sua vida. Isso é fundamental. Nunca deixe de orar e perdoar as pessoas da sua vida. Orar para quem? 42:10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Então a virada da vida de Jó
Ele só se foi tornar próspero novamente quando ele orou pelos seus amigos. Deus deixou nas mãos de Jó a vida dos seus amigos. Fala, é Jó que vai ter que orar, ele que vai decidir por vocês. Do que vocês falaram, do que vocês fizeram contra ele, do que vocês atribuíram a coisas que não pertenciam a ele. Jó poderia fazer qualquer tipo de oração aqui, irmãos. Jó, em momento nenhum, ele orou por si primeiro, mas ele vai orar pelos seus amigos, ele intercede pelos seus amigos, e ele vai perdoar os seus amigos. Então a vida dele estava com ele, estava com Jó. Então a minha e a sua vida precisa ser pautada também dessa maneira. Orar por aqueles que um dia nos magoaram, orar por aqueles que um dia nos chatearam, aqueles que pecaram contra nós, que falaram mal de nós, e perdoar, orar e perdoar por essas pessoas. Se eu e você não liberarmos perdão para essas pessoas, nós ficamos amarrados, nós ficamos presos e ficamos impossibilitados de alcançar coisas novas no Senhor, de conquistar coisas novas em Deus, de receber coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você, se nós não liberarmos o perdão. Então libere o perdão, ore por essas pessoas e viva o melhor que Deus tem para mim e para você sobre esse momento que a igreja está passando. Jó prosperou então, irmãos, depois que tudo que ele fez, de tudo que ele passou, ele só foi próspero depois que ele orou pelos seus amigos e não por si mesmo. Então que nós possamos ter as mesmas coisas que teve com Jó, no sentido de orar pelos seus amigos, de perdoar os seus amigos, e entendemos que ao passarmos por essas dificuldades, por essas áreas que Jó passou, se estivermos passando, possamos entender que temos um Deus que restaura a todo momento as nossas vidas. É um Deus que está olhando para mim e para você. É um Deus que não perdeu o controle da situação em nenhum momento, ainda que está avolumando a área e aquilo que nós estamos vivendo, mas nós tenhamos a convicção que o Senhor está conosco, que o Senhor está caminhando conosco e que o Senhor quer fazer algo extraordinário na minha, na sua vida, na nossa família, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Curva sua cabeça, irmãos, quero orar para a gente encerrar. Se você tem alguma necessidade, coloque diante do Senhor, crendo que esse mesmo Deus que operou aqui na vida de Jó e em tantos outros personagens bíblicos, ele também está aqui nessa noite para fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Que não venhamos a duvidar do seu poder, da sua capacidade, que não venhamos duvidar do seu amor, que não venhamos a duvidar do teu perdão. O nosso Deus, ele trabalha. É o nosso Deus que, como lemos em Daniel 2:21, ele muda as estações. E pode ser que nessa noite você esteja mudando de estação e você não está entendendo o propósito do Senhor. Mas o Senhor já está vendo lá no futuro o que ele tem para você, o que ele tem para mim, o que ele tem para essa igreja. E você pode ter a plena convicção que é algo extraordinário. É algo que agora, neste momento, eu e você não podemos pegar, não podemos usufruir, porque nós estamos sendo forjados, porque nós estamos sendo trabalhados para desfrutarmos disso. Papai, eu quero, Senhor, nessa noite te louvar primeiramente, te adorar e bendizer ao teu santo nome. Te agradecer, Senhor, sabendo que o Senhor, através das pessoas, personagens bíblicos, o Senhor nos deixa ensinos tremendos. E mostra através da vida de Jó o quão difícil, Senhor, é passar por essas áreas. Áreas essas, Senhor, que muitas vezes nos machucam. Áreas essas que muitas vezes, Senhor, nos traz desânimo. Áreas essas, Senhor, que nos deixam desesperados. Áreas essas que nos deixam, Senhor, fora do controle. Áreas essas, Senhor, que muitas das vezes afastam pessoas de nós. Áreas, Senhor, essas que entendemos que muitas das vezes estamos quebrados e estamos falidos. Áreas, Senhor, que muitas das vezes, que sem elas não podemos viver. Por exemplo, Senhor, uma saúde. Senhor, mas eu te peço, ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus que operou na vida de Jó e que opera hoje no nosso meio. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Nós não queremos, Senhor, ficar te questionando por aquilo que o Senhor está permitindo que aconteça em nós, ó Deus. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor cada vez mais nos fortaleça. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver, ó Deus, as tuas promessas sendo derramadas sobre nós, ó Deus.
Que possamos ver os teus feitos e as tuas maravilhas, ó Deus, e que possamos crer, assim como o Senhor fez através da vida de Jó, que o Senhor também faça no nosso meio, ó Deus. Restaura, Deus, tudo aquilo que nós possamos estar vivendo, ó Deus. Restaura, Senhor, a nossa espiritualidade. Se estamos vivendo uma espiritualidade morna, uma espiritualidade fria, ó Deus, acende uma chama dentro dos nossos corações nessa noite, Senhor. Queima os nossos corações através do Teu Santo Espírito. Acende um desejo, um amor cada vez mais por Ti, ó Deus. Que possamos cada vez mais Te buscar, ó Deus, cada vez mais através da oração, através de uma leitura da palavra, e ali darmos liberdade ao Teu Santo Espírito queimar as nossas vidas, acender uma chama que flui cada vez mais dentro de nós, ó Pai. Deus, tenha misericórdia, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, se estamos cada vez mais além, aquém daquilo que o Senhor nos chamou para ser, ó Deus. Deus, se aqueles que passam por alguma situação, ó Deus, financeira, que as finanças, Senhor, estão em dificuldade, que o Senhor entre como um provedor neste meio, ó Deus, e nessa causa. Que o Senhor seja o provedor cada vez mais, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é, mas muitas vezes duvidamos daquilo que o Senhor está fazendo. Mas se mostre, Deus, se revele mais uma vez para cada um que aqui está, ó Deus, nessa área. Não deixa que essa área venha nos abalar, Senhor. Não deixa que essa área venha nos minar, Senhor. Não deixa que essa área, Senhor, venha tirar as nossas atenções do Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, cuida também dos nossos filhos, Senhor, daqueles que o Senhor nos deixou, ó Deus, como um presente, como herança, filhos que nós teremos que dar conta, prestar contas ao Senhor de como nós temos conduzido essas pessoas, ó Deus, como nós vamos apresentar os nossos filhos diante de Ti, ó Deus. Guarde os nossos filhos, ó Deus, de todo mal, de toda seta maligna, de toda influência, ó Deus, mas que eles venham ser cada vez mais homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus, cheio do Teu Santo Espírito, cheio do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa fluir, usá-los cada vez mais, ó Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, por aqueles que possam estar enfermos, que o Teu Santo Espírito neste momento toca, Deus, toca nessa enfermidade, toca, ó Deus, no mais íntimo, ó Deus. Aquilo que o médico, Senhor, muitas das vezes não sabe o que está acontecendo, o Teu Santo Espírito sabe. Ministra, Deus, a cura sobre a vida dessa pessoa enferma neste momento, ó Deus. Cura a alma. Cura, Senhor, a parte física. Mas, Senhor, também eu te peço, ó Deus, cura emocional. Cura aquilo que possa estar abatendo a tristeza, a apatia, o desânimo. Deus, tira todo o desejo, ó Deus, de morte. Tira toda a enfermidade, ó Deus, de depressão. Tira toda a ansiedade. Sabemos que a medicina ela vem, Senhor, para ajudar. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, Senhor, daquilo que a medicina ainda não pode, ó Deus. E nós confiamos no Senhor em primeiro lugar. Restaura, Senhor, o casamento nessa noite. Restaura famílias nessa noite. Que ambos, Senhor, possam viver o extraordinário do Senhor. Que ambos não venham, Senhor, a desfalecer por aquilo que possam estar passando, mas que venham ser cada vez mais unidos no Senhor, para a glória do Teu santo nome. Visita marido, visita esposa neste momento. Visita homens deste local, ó Deus. Visita as mulheres deste local, ó Deus. Para a glória do Teu santo nome, ó Pai, é o que eu te peço. Que as nossas amizades, ó Deus, sejam fortalecidas cada vez mais. Que possamos ser verdadeiramente amigos. Amigos esses que fortalecem. Amigos esses que trazem palavra de esperança. Amigos esses, ó Deus, que sabem dizer e trazer bom ânimo, vida, sobre aqueles que possam estar passando por dificuldade. E que em todo momento, os nossos lábios glorifiquem o Teu santo nome. Que sejam palavras de bênção. Sejam palavras suas através da nossa boca, Deus, para abençoar vidas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo.
E eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo algo em nosso meio. Creio que o Senhor fará algo extraordinário no nosso meio. Mas que o Senhor restaure, Senhor, áreas da nossa vida. Para que possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado por nós. Comece por este local, ó Deus, por essa igreja, pela minha vida, pela vida da tua igreja. Um momento de restauração, pela qual nós veremos o extraordinário do Senhor sendo derramado sobre este local. E te agradeço por tudo. No nome maravilhoso e poderoso do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.